Pessoal, a gente vai começar essa edição do nosso Papo Antagonista trazendo para vocês, dando luz a várias imagens que foram divulgadas ao longo desse fim de semana, mais precisamente a partir de ontem, essas imagens começaram a circular, que mostram outras ações, outros personagens que estão ali aparecendo também no dia do ataque que aconteceu no dia 8 de janeiro, né? São mais de 500 horas de gravação do circuito de segurança pública, né, do circuito interno, perdão, do Palácio do Planalto, que registraram os ataques que aconteceram no dia 8 de janeiro, né? São mais de 4.000 horas de gravação e a gente tem alguns trechos que a gente vai chamar a atenção de vocês, porque o circuito, por exemplo, do interno do Palácio do Planalto registrou ainda o momento em que a tropa do Gabinete de Segurança Institucional, do GSI, tem uma dezena ali, pouco mais de 10 militares que estavam no subsolo, um andar abaixo do térreo ali do Palácio do Planalto, conversando. Eles estavam ali rindo, alguns rindo, descansando, a tropa descansando, inclusive. A gente vai rodar essas imagens para que vocês analisem cada um desses pontos. Vamos rodar para o pessoal de casa? Tá aí, olha só. Primeira imagem que a gente está mostrando é exatamente essa. O relógio lá no canto está marcando o momento em que os militares entraram no saguão desse anexo aí, às 16 horas e 25 minutos. É porque a gente acabou tirando ali para poder dar acesso a vocês na nossa plataforma do YouTube, acabou sumindo ali o horário, mas eram 16 horas e 25 minutos. Nesse momento, o prédio principal está tomado por golpistas, e aí os militares, eles conversam, olha só, essa é a imagem, os militares conversam, mexem nos celulares, riem no saguão do anexo por quase 1 hora. Tá aí, olha uma imagem no celular que um desses militares ficam ali acompanhando, olha, a gente consegue ver muito claramente, a imagem é muito nítida e dá para perceber que esses militares do Gabinete de Segurança Institucional, eles estão ali passando realmente as imagens, olhando o que estava acontecendo lá do lado de fora, né? Armados aí, passando agora com capacete, cães farejadores ali, a gente viu passando bem ao lado deles, tem a tropa, né? A tropa da Força Nacional que passou com pressa ali, acompanhando de cães farejadores para poder intervir naquela situação. Mas esses militares que estão aí do GSI são militares que estão armados, a imagem mostra muito claramente que eles estão com capacete, são todo paramentado ali, o grupo fica no local, junto inclusive com os funcionários já presentes, um clima de descontração que a gente vê muito claramente aí, alguns se sentam, né, deixam os capacetes em cima da mesa, os escudos também escorados ali na parede, mostram imagens do celular. E às 16 horas e 35 minutos é aquela outra imagem que você viu, aquela movimentação já passando com o pessoal da Força Nacional, né? Os militares da Força Nacional passando com bastante pressa e acompanhando também de cães farejadores fortemente armados. Tá aí, olha, essa é a imagem dos homens da Força Nacional que saem em direção à ala A do Palácio após receberem essas imagens, né? As orientações de um superior que chega ao local com caixas, né? Nesse momento começam então as prisões dos golpistas, no momento em que os homens da Força Nacional saem e começam a avançar para poder desobstruir, desocupar o prédio do Palácio do Planalto. Imagens fortes e importantes que a gente mostra agora para vocês e que mostram exatamente isso. Os homens que deveriam resguardar o Palácio do Planalto estavam ali numa área de uma forma bastante descontraída. Vamos chamar o nosso time para cá? O Carlos Graeb está comigo nessa edição do nosso Papo Antagonista. Graeb, muito boa noite, seja bem-vindo, Graeb. Quero começar ouvindo você sobre esse ponto, né? Essas imagens que são imagens que falam muito, são muito fortes. Todos esses homens que estão aí, eles eram de responsabilidade do Gonçalves Dias, do G. Dias, que era ministro do Gabinete de Segurança Institucional, e estavam nessa situação, acompanhando, sorrindo, de uma forma descontraída, os ataques que estavam acontecendo lá em cima, principalmente ali no terceiro andar, onde a gente tem bastante imagem mostrando os vândalos depredando o patrimônio público ali numa ação super violenta. Graeb, muito boa noite. Bem-vindo, Graeb.
Boa noite, Kenzo. Boa noite, pessoal do chat, tudo bem? Essas são milhares de horas de imagem, né, Kenzo? Elas vão continuar sendo exploradas ao longo dos próximos dias e devem trazer ainda mais informações surpreendentes, vamos dizer assim. Mas o que está já se configurando, né, é que o fato de o Lula ter posto no GSI, já desde o começo do governo, alguém que era muito próximo dele, que cuidou da segurança dele durante todo o primeiro mandato, segundo mandato, né? Um militar em quem o Lula, de fato, confiava. Essa confiança não podia ser estendida, né, às demais, às tropas, vamos dizer assim, né, ou aos oficiais que estavam embaixo do Dias Gomes. Não tinha ali as pessoas não estavam trabalhando na mesma frequência, né? E daí surgem duas possibilidades que estão sendo exploradas nesse momento e precisam ser expostas de maneira clara. O Dias Gomes simplesmente não sabia que as tropas estavam alinhadas, não tinham vontade, ou ele não soube impor autoridade sobre elas, ou ele não quis impor autoridade sobre elas, o que mostraria, nesse caso, né, uma divisão aí de lealdades do Gonçalves Dias entre o Exército, que afinal de contas é a casa-mãe dele, e o presidente Lula, a quem ele foi servir, né, na qualidade ali de chefe do GSI, né? Tá claro, por essas imagens aí, que a ordem era frouxa para esse pessoal do GSI. Tá claríssimo. Eles não tinham sido instruídos para agir com firmeza, eles não tinham sido instruídos para ficar na ponta dos cascos, né? Como a gente dizia lá no interior, né? Então, assim, no mínimo dos mínimos, o Gonçalves Dias não teve pulso ou preocupação de se impor para essas pessoas que estavam trabalhando com ele, né? No mínimo, o governo fez uma escolha desastrosa para aquele cargo-chave, que era o Gabinete de Segurança Institucional, né? Vieram à tona hoje informações também sobre aqueles oficiais que estavam lá no terceiro andar, junto com o Gonçalves Dias, no dia 8. O major de camisa branca que distribuiu água para os invasores ali, os outros oficiais que ajudaram o Gonçalves Dias a indicar o caminho da roça lá para aqueles caras que saíram pelas escadas, né, atravessando ali as duas portas de vidro. As informações que vieram à tona mostram que eles eram todos bastante próximos do presidente Bolsonaro, né? Tinham viajado com ele em diversas ocasiões, tinham feito parte ali do grupo mais próximo de segurança mesmo do presidente. Eram, como o PT vem insistindo, eram oficiais herdados da gestão anterior, né? Agora, exército, militar, funciona segundo a lógica da hierarquia, certo? Se o chefe manda e a tropa está sob a autoridade dele, a tropa obedece. Então, quer dizer, o Gonçalves Dias não mandou com clareza, né? Não mandou com clareza, e mesmo ali no dia, o relacionamento dele não mostrava que ele estava querendo impor uma ordem diferente daquela que estava acontecendo. Enquanto os caras invadiam o terceiro andar, o lugar onde ficou o gabinete dele e onde ficou o gabinete do presidente, né? Então,
o Lula pôs na chefia do GSI um militar que não soube comandar a sua tropa. Se não soube, se não quis, se não pôde, são diferenças importantes, e é isso que a gente precisa entender. Por isso que eu continuo dizendo, a CPMI se tornou indispensável. Porque agora, uma das perguntas-chave é, qual era a do Gonçalves Dias? Qual era a desse cara? Que, em tese, tinha toda a condição de impor sua autoridade, mas não impôs sobre aqueles que estavam no terceiro andar, e muito menos sobre esses aqui, que estavam aí no subsolo, sem capacete, dando risada, conversando. Então, assim, é um desastre mesmo, é um desastre o que isso traz para a organização interna daquele negócio. Não tinha ordem, não tinha autoridade, não tinha lógica de comando, não tinha nada acontecendo. O GSI não fez o seu papel. E, bom, agora vai dizer o quê? Pusemos a pessoa errada. Puseram a pessoa errada, no mínimo. Agora, Graeb, a gente vai mostrar, inclusive, um outro trecho de imagens em que mostram, e é importante a gente deixar isso muito claro para todo mundo que nos acompanha, porque essas imagens que nós vamos mostrar agora já foram imagens depois que as tropas já tinham tomado conta do Palácio do Planalto, os manifestantes, os invasores já tinham sido retirados pelas equipes da Força Nacional, e aí se mostra imagens ali em que tem os ministros do governo Lula discutindo, inclusive, né? Isso já era mais de 9h40 da noite, pela cronologia, inclusive, que essas imagens foram liberadas, mostra isso muito claramente. Vamos colocar essas imagens aí para o pessoal que nos acompanha ver. Né? Tá aí, olha, essas são imagens, inclusive já tem uma faixa de isolamento, então é importante que a gente traga esse esclarecimento para que você não caia numa fake news achando que os ministros do governo Bolsonaro estavam ali dentro no momento em que os invasores estavam ocupando o prédio. Não, isso é fake news. A informação correta é essa que nós estamos mostrando agora para vocês, de que o prédio já tinha sido desocupado pelos integrantes da Força Nacional e já estavam ali presentes alguns ministros do governo Bolsonaro, está muito claramente, mostra ali Flávio Dino, bastante irritado, inclusive falando ali, Rui Costa também está presente ali, José Múcio também presente nessa sala, nessa antessala, na entrada mesmo do terceiro andar ali da presidência, bem próximo da presidência. Onde está esse segurança que aparece aqui de óculos na ponta, é exatamente o acesso já para o gabinete da presidência, né? Esse é o acesso já no terceiro andar. Então, essas imagens, está ali o horário lá no alto, ó, 21h48, a gente mostra muito claramente que a imagem onde aparece Flávio Dino, aparece José Múcio, aparece Rui Costa, inclusive Lula aparece em algumas dessas imagens também, já depois que as tropas tinham retirado todos os invasores, né? Tá aqui, Alexandre, não é o Padilha que está aqui na ponta? Não. É o Padilha. É o Padilha. Alexandre Padilha bem aqui na ponta também. Então, é importante a gente deixar isso muito claro, Graeb, para as pessoas também que estão nos acompanhando aqui. Vamos chamar o Wilson para cá, para a tela, que aí o Wilson também tem muito a contribuir com a gente nessa análise. Quero começar contigo, Wilson, agora. Quero muito te ouvir sobre esses pontos e dar luz a essas imagens que agora vieram a público, né, depois de uma decisão do Supremo. Boa noite, Kenzo. Boa noite, Greg. Boa noite para você que nos prestigia, para você, amigo do chat. Muito obrigado pela audiência cada vez maior nesse programa. Gente, eu costumo dizer o seguinte, que esse episódio do 8 de janeiro e essas imagens que vieram a público no final de semana, para mim, Kenzo, elas desnudam um erro coletivo. Sabe aquela situação em que ninguém está certo, está todo mundo errado? Para mim, eu acho que é esse caso do 8 de janeiro. Porque precisamos separar aí duas situações. Precisamos separar a ordem bolsonarista, precisamos separar a turba bolsonarista e também precisamos separar a leniência e, no mínimo, a falta de zelo do governo federal. E aquilo que, se você for conversar com qualquer delegado de polícia, com qualquer criminalista, ele vai te falar
o seguinte ponto. Nenhum crime acontece se não há uma circunstância que favoreça aquele crime. Eu estou dizendo aqui que o governo federal tem culpa? Não. Eu estou dizendo aqui que o Lula, por uma teoria da conspiração, determinou o quebra-quebra na Praça dos Três Poderes para virar a narrativa contra o Jair Bolsonaro? Não. O que eu estou dizendo é o seguinte, que existia ali um campo minado, que existia milhares de pessoas em frente ao QG do Exército, e o governo federal simplesmente, pouco fez. E essas imagens mostram justamente isso. Não faz sentido nenhum o governo federal já ter alerta de PRF, você saber que tem milhares de pessoas no QG do Exército e você ter 4 ou 5 gatos pingados no Palácio do Planalto fazendo a segurança. Deu no que deu. Sabe? Então, a gente precisa separar essas coisas, precisa falar que porque é muito fácil, o Kenzo Graeb, e para você do chat, é muito fácil colocar a culpa toda no Gonçalves Dias nesse momento, e as imagens, pelo menos elas mostram isso, que o Gonçalves Dias estava completamente perdido nessa situação toda. Né? O que ele ia fazer? Apontar um revólver para essa turba aí? Um efetivo muito pequeno, né? Pequeno, a gente viu, inclusive, Wilson, naquela imagem, né, que a gente mostrou agora há pouco, abrindo aqui o nosso papo antagonista, que a gente viu assim, são 14, 15 mais ou menos policiais do Gabinete de Segurança Institucional que estão ali no subsolo. É um número muito pequeno para a quantidade de pessoas que ocuparam e que invadiram o Palácio do Planalto, né, Graeb? Desculpa, Wilson. É um número muito pequeno, e assim, gente, vamos pensar um pouco. Você que é do chat, você é inteligente, sabe? Eu não preciso ir muito longe. Polícia Militar errou, Polícia Rodoviária errou. Não tem inteligência da Polícia Federal para imaginar que há uma tentativa de ataque golpista, sabe? Essa Wilson, foi a... Oi, Graeb. Tá ficando claro que o Gonçalves Dias recebeu informações dizendo que estava se preparando ali, estava fermentando um acontecimento grave naquele domingo. Só que, como acontece em tudo hoje, foi uma troca frenética de mensagens de WhatsApp entre gente, entre autoridades e tralalá. E ele, essa é uma das linhas de defesa que ele está adotando, ele falou, isso aqui não é relatório de inteligência, isso aqui é mensagem de WhatsApp, é um apanhado de mensagem do WhatsApp. Não vou considerar isso aqui um relatório de inteligência. Ele optou por tratar aquelas informações que estavam chegando por uma via que, de fato, não é oficial, optou por desdenhar um pouco delas. E deu no que deu, né? Ou seja, o caso, né? Subestimou completamente a possibilidade de que acontecesse essa desgraça que aconteceu, né? Então, assim, vamos transformar o Gonçalves Dias em bode expiatório dessa invasão do Palácio do Planalto, especificamente, porque era mais aí que ele tinha ingerência direta, né? Não sei, a gente não tem informação para dizer até agora de que maneira ele compartilhou essas informações, se ele conversou com Flávio Dino, se ele conversou com Lula, sobre essas suspeitas que poderia acontecer, e todos juntos falaram, não, isso aqui é só fofoca. Mas o que a gente tem certeza nesse momento, certeza absoluta por tudo que a gente já viu, é que o Gonçalves Dias não controlou o GSI. Em uma semana, ele não tinha conseguido de maneira nenhuma impor a autoridade dele e que ele optou por tomar o caminho de desprezar as informações. Em vez de se precaver, ele resolveu contar com que não vai acontecer nada. O que, em se tratando de segurança, é uma atitude ridícula. Você não se protege achando que o ladrão nunca vai entrar na sua casa. Você vai lá e põe a câmera, certo? Você vai lá e põe o alarme. Você se precavém para o pior. Você não se precavém para o melhor. Certo?
Sabe? Temos uma coisa mais trivial aqui. Nosso trabalho jornalístico, Graeb. O que você recebe de fake news no WhatsApp, que eu recebo de fake news no WhatsApp, não está escrito. Mas, assim, qual é a nossa função primária como jornalista? Apure-se. É filtrar a informação. Exato. Agora, eu não Mas posso você- simplesmente, não, eu acho que a coisa não vai acontecer e subestima a situação toda. No mínimo, Exatamente. brincou com, como você falou, Graeb, no mínimo brincou com o perigo, né? No mínimo. Mas, ó, Assim, eu vou colocar mais... Desculpa, Graeb, perdão. Não, vai em frente, Guido. Não, Graeb, por favor, pode concluir que eu vou colocar mais um ingrediente nessa conversa aqui por conta dos depoimentos que aconteceram ao longo do último fim de semana, né? No domingo, na sexta-feira, o G Dias. Isso, vai em frente e a gente conversa depois. Eu falo depois. Tudo bem.